Muito bem, olá, vamos então a mais uma resposta. A Bíblia responde esta pergunta: o que é a ordem de Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Bem, a Bíblia fala sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. E qual seria o seu significado? Melquisedeque foi rei de Salém, a antiga Jerusalém. Ele é contemporâneo de Abraão. Melquisedeque vai aparecer na história de Abraão como sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. E o seu sacerdócio é tão genuíno, é tão legítimo, é tão reconhecido por Abraão, reconhecido pelo Senhor, que o próprio Abraão recebe das mãos de Melquisedeque pão e vinho, exatamente os dois elementos que Jesus institui na ceia para o seu povo, para os cristãos, para a sua igreja, pão e vinho. Abraão recebe pão e vinho e entrega a Melquisedeque os seus dízimos, os dízimos de tudo aquilo que ele tinha, reconhecendo que realmente Melquisedeque era um sacerdote legítimo do Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis capítulo 14. No capítulo 14, de 18 a 20, nós lemos o que está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão do Senhor Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Então vimos aqui que a palavra de Deus nos fala de Melquisedeque como sacerdote, como um sumo sacerdote, tendo uma ordem sacerdotal. E no Salmo 110, Davi diz o seguinte, ele fala sobre Melquisedeque, fala sobre esta ordem sacerdotal que não era a ordem dos sacerdotes de Israel, que eram descendentes de Levi. Levi não existia ainda, era bisneto de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, Levi, bisneto. Então, no Salmo 110, Davi vai falar sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que haveria de vir como Salvador da humanidade. E no Salmo 110, no verso de 1 a 4, nós lemos o que Davi diz. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o seu cetro de poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, sabemos que Jesus, Yeshua de Nazaré, Jesus não era sacerdote, Jesus não era da tribo de Levi, ele não era da família de Arão, ele não podia ser sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Arão, segundo os sacerdotes do seu tempo e desde os tempos de Moisés. Mas, no Salmo de Davi, ele diz que o Cristo, o Messias, seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era da tribo de Judá. Da tribo de Judá não sai sacerdote. Profetas, sim, reis, sim, mas não sacerdotes. Mas o escritor da carta aos Hebreus vai explicar sobre Jesus e Melquisedeque em Hebreus, no capítulo 7. Nós vamos ver do verso 1 ao 11 como ele explica sobre Melquisedeque, sobre esta ordem sacerdotal da qual Jesus faz parte. Diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu de encontro a Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, e para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta o seu nome Rei de Justiça, depois também é Rei de Salém, ou Shalom, ou Paz, ou seja, Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. A Bíblia não fala o nome de seus pais, a sua genealogia, ele não era do povo de Israel. Que não teve princípio de dias nem fim de existência. Não fala como ele morreu, quando, não trata da sua existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Ele não é Jesus, ele é um tipo de Jesus. Uma figura do Antigo Testamento apontando para Jesus. Este permanece sacerdote perpetuamente. Jesus, então, ele é sumo sacerdote para sempre, como Davi profetizou no Salmo 110. Jesus é sumo sacerdote para sempre, porque a exemplo desse tipo, de Melquisedeque, que não tem princípio, não tem fim, não tem genealogia, Jesus tem um governo eterno e um governo de paz, um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Vamos ver o que diz Hebreus. Considerai, pois, como era grande este, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque está ali antes de Levi e ele abençoa Abraão. Abençoa Abraão, ele está numa posição acima de Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque recebe os dízimos de Abraão, mostrando que ele está numa posição superior a Abraão. E por assim também dizer, Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, mostrando aqui que o sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico tem fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, aqui nós vemos que Jesus pertence à ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é um homem que viveu, é uma pessoa que teve a sua história, rei de Salém, ou rei de paz, ou rei de justiça, que é um tipo de Jesus. E Jesus tem um sacerdócio eterno. Continuando aqui, depois você vai ler todo o capítulo 7 da carta de Hebreus. O escritor de Hebreus vai nos dizer que os sacerdotes morrem, outros têm de vir. Vai dizer que os sacerdotes, eles precisam de buscar o perdão, a santificação para poderem atuar. Mas Jesus é verdadeiramente santo, puro, justo, príncipe da paz. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém ou de Jerusalém,
sacerdote do Deus Altíssimo. Ah, que você conheça mais Jesus. Leia a palavra de Deus, leia todo o capítulo 7 de Hebreus. Deixe Deus te mostrar como Jesus é maravilhoso, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus te abençoe.